1º de maio. Para muita gente, é só um feriado, um dia de descanso. Mas e se eu te dissesse que a história por trás dessa data é cheia de luta, conflito e um drama que mudou o mundo? Pois é, as origens são muito mais turbulentas do que a gente imagina. Vamos mergulhar nesse passado. Não importa como a gente chame, International Workers' Day, Dia do Trabalhador ou simplesmente 1º de maio. O espírito da data é o mesmo em quase todos os cantos do planeta. Um dia dedicado a quem trabalha. A escala é global, unindo milhões de pessoas. E aí vem a grande pergunta, por que justo esse dia? Tipo, o que tem de tão especial no dia 1º de maio? A escolha não foi nem um pouco aleatória. Foi uma data forjada numa luta brutal por direitos básicos. E é exatamente essa história que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender de onde veio o 1º de maio, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos voltar lá para o finalzinho do século XIX, uma época de industrialização a todo vapor e de condições de trabalho que hoje a gente consideraria desumanas. Olha esse número, 17. Agora imagina trabalhar 17 horas, num único dia, dia após dia. Isso não era uma exceção não, viu? Para muita gente, essa era a regra. E foi justamente contra essa realidade brutal que os trabalhadores resolveram dar um basta. E no meio dessa exploração toda, surgiu uma ideia, uma bandeira que uniu todo mundo. Uma ideia bem simples, na verdade, e poderosa. A jornada de 8 horas. 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar e 8 horas para fazer o que quisesse. Era por isso que eles estavam dispostos a lutar. E essa luta toda tem um epicentro, um lugar e uma data onde a história virou de cabeça para baixo. A gente está falando de Chicago, no ano de 1886. É aqui que um dia de protesto se transforma numa data marcada para sempre no calendário mundial. E a coisa escalou muito rápido. Tudo começou no dia 1º de maio com uma greve geral gigantesca. Mas já no dia 3, a polícia reage com violência e o confronto resulta em mortes de trabalhadores. No dia 4, o caos se instala de vez. Durante um protesto, uma bomba explode. Ninguém sabe de onde veio, mas o resultado é um massacre, com policiais e manifestantes mortos. O trágico desfecho veio mais de um ano depois, com a execução dos líderes do movimento num dia que ficou conhecido como a Sexta-feira Negra. E esses são os rostos no centro dessa tragédia. Albert Parsons, Adolf Fischer, Joe Jingle e August Spies. Eles foram condenados à forca, mesmo com pouquíssima evidência que ligasse eles à bomba. A partir dali, eles se transformaram em mártires internacionais da causa operária. E agora vem a reviravolta. Anos depois, a verdade veio à tona, oficialmente. O governador de Illinois perdoou os homens, confirmando que muita gente já denunciava na época. Tudo não passou de uma armação. O próprio chefe de polícia tinha orquestrado o incidente só para ter um pretexto para esmagar o movimento trabalhista. Uma revelação chocante que selou para sempre o legado dos mártires de Chicago. Certo. Mas como é que uma tragédia que aconteceu em uma cidade dos Estados Unidos se espalhou e virou um feriado mundial? É o que a gente vai ver agora. Foi um processo, sabe? Começou em 1889, quando os socialistas em Paris decidiram homenagear os mártires de Chicago com uma manifestação todo ano. Aí, a violência na França em 1891 cimentou ainda mais a data como um dia de luta. E o passo final veio em 1920, quando a União Soviética oficializou o feriado. A partir daí, o mundo seguiu o exemplo. É fascinante ver como o significado da data foi se transformando. Aqui no Brasil, o governo de Getúlio Vargas fez uma mudança sutil, mas muito poderosa. O que era o Dia do Trabalhador, um dia de protesto, foi rebatizado como Dia do Trabalho. O foco saiu da luta para a celebração. E não foi só uma mudança de nome, não. Foi uma estratégia. O governo começou a usar a data para fazer anúncios populares, como o aumento do salário mínimo. A própria CLT, um marco, foi criada nesse dia, em 1943. Com o tempo, as greves deram lugar a festas e desfiles, transformando um dia de reivindicação em um dia de celebração estatal. E isso tudo nos leva à ironia final, e talvez a mais surpreendente de toda essa história, que nos leva de volta ao país onde tudo começou. A grande ironia é essa. Os Estados Unidos, o berço do 1º de maio, não comemoram essa data. Lá, o Dia do Trabalho é na primeira segunda-feira de setembro. E por quê? Para se distanciar das origens anarquistas e socialistas do evento de Chicago. É impressionante, né? O mundo adotou um feriado nascido nos Estados Unidos que os próprios Estados Unidos escolheram ignorar. Então, na próxima vez que chegar o 1º de maio, fica a reflexão. Estamos apenas aproveitando um dia de folga ou estamos lembrando de uma história de luta, de sacrifício e da batalha por uma vida com mais dignidade?
A história por trás do feriado certamente nos dá muito o que pensar.